Boa tarde, pessoal. Nessa live de hoje, de segunda, eu vou estar explicando melhor para vocês sobre as permissões do financeiro, né, forma de pagamento e fluxo de caixa, tá bom? Vou vir aqui em financeiro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é adequar a nossa forma de pagamento, tá bom? No meu caso aqui, digamos que eu vou dar um exemplo de uma atendente, tá? O que que a gente precisa fazer primeiro? A gente precisa cadastrar o usuário dela, certo? E para a gente cadastrar um usuário, a gente precisa de um grupo. Então, primeiro você vai fazer o grupo dos seus atendentes, certo? Depois cadastrar eles no sistema, para depois a gente configurar as formas de pagamento. Então, aqui no meus grupos, eu tenho um grupo chamado Financeiro Filial, certo? Se eu abrir ele aqui, vai listar as permissões do grupo, tá? Então, eu posso vir aqui em Financeiro, e aqui tem todas as permissões do financeiro, tá? Em uma parte aqui de cobrança, deixa eu mostrar para vocês. Vocês vão ver um item chamado que tem o final controle. Deixa eu só achar ele aqui. Aqui, ó. Por exemplo, em forma de pagamento, certo? A gente tem a permissão cobranças, informar pagamento, e a gente tem cobranças, informar pagamento controle. Qual que é a diferença disso, tá? Aqui em forma de pagamento, se a gente abrir uma forma de pagamento aqui, a gente tem as permissões, tá? Que eu vou estar explicando mais para frente melhor, mas a gente tem as permissões dos usuários que podem interagir com essa forma de pagamento, tá bom? E se você abrir aqui a permissão, aqui na parte de pagamento, tem aqui, vou dar um exemplo aqui do desconto. Se ela pode ou não adicionar o desconto na hora de informar o pagamento, tá? Nesse caso aqui, para isso aqui ser válido, no seu grupo você tem que deixar marcada a opção controle e desativada a opção padrão. Por quê? Se você deixar a opção padrão, isso aqui não vale, tá? Ele vai ter meio que uma permissão root. Ou seja, ele vai conseguir dar desconto mesmo com isso aqui desabilitado, tá bom? Então, vocês vão deixar isso aqui desabilitado e o controle habilitado, tá? Se vocês quiserem esse controle de permissão, tá? Então, é isso aqui basicamente que vocês têm que se atentar na hora de fazer a permissão, tá? Se quiser ter aquele controle de permissões da forma de pagamento, precisa deixar isso aqui habilitado, tá? Feito isso, vocês vão cadastrar o usuário dos seus funcionários aí normalmente, né? Eu já tenho um cadastrado aqui naquele grupo financeiro filial que eu demonstrei para vocês, tá bom? Feito isso aqui, agora a gente vai adequar a nossa forma de pagamento. Nas formas de pagamento você vai ter seu banco, né, normal, né, gerência net, Caixa, Banco do Brasil, etc. Você vai ter a sua tesouraria, que seria o caixa do provedor, tá bom? Que é para onde você vai transferir depois, digamos assim, pro saldo do provedor, né? E você vai ter os caixas, certo? A gente recomenda que vocês criem caixas. Aí, por exemplo, você tem duas atendentes, né, Alana e Jaqueline. Você vai criar uma forma de pagamento para elas, certo? Tipo o banco do provedor. E aí, aqui vocês vão criar uma permissão para elas exclusivamente, tá? Por exemplo, esse aqui do Caixa Alana, eu tenho esse meu usuário Caterina Isabela, tá? Se eu abrir esse usuário, vocês vão ver que tem algumas permissões aqui definidas, né? Por exemplo, se ele pode fazer um pagamento manual, se pode fazer um pagamento retroativo, se pode adicionar o desconto na hora da baixa, né? Os métodos de pagamento que ela pode escolher, né? E tem tudo aqui marcado, então vocês adequam do jeito que vocês quiserem, né? Nesse meu caso aqui, eu tô com desconto desmarcado, tá? Eu vou mostrar agora para vocês como que funciona essa dinâmica, tá? Então, por exemplo, eu tô aqui no outro controller, numa outra aba, já logado com aquele usuário que eu mostrei para vocês, tá? Então aqui eu tenho a minha área de cobranças, né? Aí digamos que essa atendente vai fazer o informe de pagamento aqui, certo? Como eu desmarquei lá nas permissões que ela não pode adicionar desconto, não fica liberado para ela adicionar desconto aqui, tá? Se eu voltar aqui, por exemplo, vir aqui e adicionar um desconto no caixa dela e voltar aqui, dá um 5, vim aqui em cobranças, informe, e ele já vai liberar para mim estar adicionando desconto na cobrança, tá? Mas lembrando que isso aqui só é possível se você deixar o controle habilitado e o normal desabilitado, tá? Essa é que tava lá, né? Tá. Deixa aqui, você liga aí, dá uma olhada. Patrick, outra coisa. Na rua de Zóis. Pronto, vai estar certo. Enfim, voltando. Aí tá bom, agora tá configurado aqui.
E aí a sua atendente vai fazer o seguinte: na hora de fazer a baixa da cobrança, ela vai ter que selecionar uma forma de pagamento, né? Como eu configurei para ela só poder dar a baixa aqui, no nosso fluxo de caixa, na hora que aparecer a baixa que esse usuário fez, vai estar no caixa dela. Então vai ficar mais fácil para a gente poder fazer o fechamento de caixa no final do dia, certo? Mas se você quisesse, você poderia estar voltando aqui no seu controller, em outra forma de pagamento, por exemplo, o banco do provedor no filial, e está adicionando o usuário dela aqui. Por exemplo, esse usuário aqui, dá um salvar. Aí se eu voltar aqui, já vai aparecer o banco do provedor filial, tá bom? Mas nesse caso aqui eu só vou deixar o caixa dela mesmo, para poder demonstrar para vocês, tá? Então eu vou remover ela daqui, beleza? Agora tá certo. Então, se eu voltar aqui agora, só vai aparecer o caixa dela, tá? Então ela vai vir aqui, vai vir no caixa dela, vai adicionar as informações, né, data de crédito, o método de pagamento, né, que você também configura naquelas permissões, tá? Multas e juros, descontos, se ela puder adicionar o desconto. Deixa eu só dar um F5 aqui, porque senão vai dar erro ali. Aí tá, ela preenche as informações e vai dar baixa, certo? Deu a baixa no pagamento. Se a gente voltar aqui no nosso financeiro agora e vir aqui em fluxo de caixa, já vai aparecer aqui que no caixa da Alana, na data de hoje, ela fez um informe de pagamento para o cliente Alexandre, certo? E foi o usuário dela aqui, tá bom? Então aqui vai aparecer todos os lançamentos do dia, né? Porque no caso estou filtrando aqui pelo dia. Mas, por exemplo, se você quiser ver só o que ela fez, né? Você pode estar filtrando aqui pelo caixa dela, né? Então vou filtrar pelo caixa Alana, só vai aparecer as operações que ela fez, tá bom? Aí, gente, para a gente fazer o fechamento do caixa, a gente recomenda que vocês façam diariamente, tá bom? Então esse filtro aqui já traz os lançamentos de hoje, né? No caso. E o que é o fechamento de caixa aqui, tá bom? Como eu tinha falado anteriormente, a gente tem a nossa tesouraria aqui e a gente tem os caixas das atendentes, né? Que eu simulei. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir nesse botão transferência, tá? Esse botão transferência aqui ele só vai estar visível para quem tiver a permissão, tá? No caso os gerentes, né, etc. Então eu vou selecionar aqui um escritório de referência, né? No caso é filial. Aí eu vou transferir do caixa Alana para a minha tesouraria, tá? Isso aqui eu estou fazendo fechamento de caixa. Aí aqui, por exemplo, o saldo total em caixa no dia de hoje foi de R$ 375,79, tá bom? Eu vou fazer o fechamento do caixa com arredondamento aqui, eu vou deixar só 375, tá? Então, 375 e aqui vai restar só 79 centavos no caixa da Lana, certo? Então vou adicionar aqui a descrição fechamento de caixa e vou dar um salvar. Agora, como vocês podem ver, vai aparecer uma operação aqui de débito no meu fluxo de caixa, certo? Com a descrição fechamento de caixa, tá? Então, na data de hoje, esse caixa aqui já foi fechado, tá? E assim por diante nos outros dias. Aí é basicamente isso que eu queria explicar para vocês, né? Sobre as permissões, as formas de pagamento, né? Como você pode estar organizando aí os caixas dos seus funcionários, né? E posteriormente estar fazendo o fechamento deles, né? Monitorando o fluxo de caixa, etc. Vale lembrar que aqui você também pode estar adicionando operações no fluxo de caixa, tá? Então você pode estar adicionando aqui um escritório de referência, né? Em qual forma de pagamento está sendo feito o pagamento, se é uma receita ou se é um débito, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia estar adicionando um débito na data de hoje, no valor 20, né? E aqui você coloca a descrição da operação, né? Então, ele vai vir aqui e ele vai adicionar como um débito. Você pode estar adicionando uma receita também. E aí, se você vir em relatório depois, aqui a gente tem algumas informações dos relatórios, né? Você pode estar vendo. E a gente também tem um gráfico do fluxo de caixa, tá? Você pode selecionar o período aqui e ele vai carregar o gráfico aqui para a gente poder ver do financeiro. Só acho que aqui tá um pouco errado. Aqui, ó. Aqui ele já faz um relatório para você estar vendo, né? Como que tá indo o seu fluxo de caixa, né? As operações foram pagas em dinheiro, em cartão, banco, cheque, né? Suas despesas, escritório.
Então tem todas essas informações aqui nesse relatório, tá bom? É basicamente isso que eu queria falar hoje. Alguém teria alguma dúvida em relação a isso? Alguma dúvida em relação ao financeiro, etc? Tá certo, pessoal. Vou finalizar por aqui. Só lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Por exemplo, fluxo de caixa, a gente tem um botão da Wiki aqui, né? Esse botão de interrogação. Aí tem todo o passo a passo aqui descrito sobre as operações, né? E etc. Tem os vídeos também no YouTube que a gente está fazendo upload lá. Então, se você perdeu alguma coisa, dá para acompanhar por lá também, tá? É isso então. Eu vou ficando por aqui então. Até mais.